Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. A nossa proposta é trazer a cada semana um programa de debates ou entrevistas em que abordaremos os mais diversos assuntos. Toda semana traremos aqui na nossa sala de conversa um ou mais profissionais para falar sobre política, economia e quantos assuntos possam interessar ao nosso telespectador. Estamos vivendo agora um momento especial da história da comunicação na cidade de Patos. A recente inauguração da nossa primeira estação de televisão, oportunamente denominada TV Sol, já que a tradição nos alcunhou como a morada do astro-rei. Após os Correios, cuja implantação entre nós já se esfurna nas dobras do tempo, e a imprensa escrita nunca teve um veículo cuja estabilidade resistisse aos tempos, o marco inicial das comunicações entre nós, nos tempos modernos, foi a implantação, 65 anos atrás, da imprensa falada. O rádio, para falar sobre a história da comunicação de Patos, trouxemos aqui uma figura que participou da trajetória do rádio em Patos. José Augusto Longo foi locutor, narrador de futebol, comentarista esportivo, dirigente, jornalista e outras funções, mas, além de vereador, com o respaldo do rádio. Nós também daremos a nossa contribuição para essa história do rádio, uma participação que vai há mais de 50 anos. Inicialmente, vamos perguntar ao Zé Augusto como ele se tornou radialista. Boa noite, Gonzaga. Boa noite, senhores telespectadores. Um prazer grande estar aqui, Gonzaga. Agradecer pelo convite, que me honrou muito. Eu entrei no rádio como a maioria dos radialistas da época entrou. Primeiro dia se ia para a calçada, ficava por ali 2, 3 dias, ia entrando, como quem não quer e querendo, quando menos esperava estar no estúdio de gravação, depois passava para o estúdio propriamente dito, o operador com preguiça dizia, fica aqui um pedacinho, o cara ficava, e a gente ia ficando, até que muitos, como eu, fizeram isso. Alguns, como Orlando Xavier, por exemplo, entraram com a indicação. Orlando foi para lá com um bilhete do então deputado Bival Linto, que era irmão de Dro Hernando, que era o dono da emissora, e ele entrou. A diferença entre mim e Orlando foi de aproximadamente uns 30 a 40 dias só. Isso nos idos do final de 1958, quando a Rádio Espinharas, em agosto de 58, voltou ao ar, depois de ter passado 4 anos hibernando, né? É uma história que a gente pode contar mais para frente. Mas foi assim que eu entrei. Como diz o Chaves, foi sem querer, querendo, e entrando, até que estava lá. Zé Augusto, a minha história foi um pouco diferente, né? Nós havíamos tido algumas experiências rápidas na difusora de Otacílio Monteiro, Otacílio Divino, você deve se lembrar muito bem. O pai de Gilson. Otacílio, pai de Gilson. E depois participamos de alguns programas de estudante. O pessoal do Colégio Estadual ia fazer o programa de estudante e eu participava do programa de estudante. Zé Gouveia, escutando um desses programas, deu a dica para o professor Durval Fernandes, que era na época tesoureiro da emissora. Durval nos convidou para participar de um teste radiofônico, né? Nós fizemos esse teste, participamos juntamente com Genofo Machado, filho de seu Né Machado, uma figura bem conhecida, e Antônio de Souza, o Toinho da Barraca, né? E passamos algum tempo lá, nessa experiência, e isso aconteceu em outubro de 64, né? De lá para cá, nós fizemos rádio inicialmente como profissional, depois participamos como colaborador da emissora e hoje somos parceiros, mantendo um programa de rádio por lá. Agora, fizemos de tudo um pouco, né? Como todos nós, e a gente vai entrar nesses detalhes daqui para frente. Então, você está há quase 60 e tantos anos de rádio, eu estou há 51 anos fazendo rádio. Eu entrei com 16 anos, né?
Ele entrou com 16 anos. Eu já entrei um pouco mais tarde, entrei com 18, parece. 18. É. Mas, Zé Augusto, o que você fez ao longo desses anos que passou, inclusive pelas 3 emissoras da cidade, as 3 emissoras antigas da cidade, além de incursões por outras emissoras do estado, o que você fez tanto dentro de rádio? Eu fiz de tudo um pouco. Eu me ative muito com futebol, né, com esporte. Né? Por sinal, eu tive até uma experiência não muito agradável na Arapuã, que o nosso diretor, na época, o Tinaldo Lourenço, ele contratava para esporte. E quando eu entrei lá, eu pensava só em futebol. Até teve um episódio engraçado que eu estava sorteado, que lá era sorteio, tinha que ir. Fui sorteado para transmitir uma luta livre, Ted Boys Marino, um tal do Rasputin. Né? Aí eu fui e falei com ele que o meu dia era meu, mas eu não entendia de nada, não sabia de termo nenhum. E ele disse que ele não substituía, ele ia apresentar, eu ficava perto dele aprendendo e no outro dia passava no caixa para receber minhas contas. Eu já estava demitido, combinei com Rita, que já foi juiz de direito, não sei se você conheceu, que era meu chefe. Gente muito boa. Disse, Rita, e agora? Ele disse, rapaz, eu não sei, que você vai topar, eu digo, vou fazer. Era no Astréia cheio nessa época, eu fui para lá. Bichão do tamanho do mundo, subi lá num negócio, num puleiro. E eu não tinha, nesse tempo era uma briga de audiência, Tabajara e Arapuã, só tinha as duas, né? Eles colocavam os carros na rua, os motoristas iam vir de bar em bar para saber quem estava ouvindo quem. Né? Aí eu meti a cara, meteu lá tapa no focinho, derrubou o gol, deu o gol do frouxo desgraçado, chutou na bunda do gol, e lá vai, dali o pedaço, lá veio o Tinaldo que vinha doido, ele é alto. Vinha, pronto, o bufete agora. Quando ele chegou, disse, chame Rita. Eu passei o comentário e disse, continua que a audiência está fechada. Porque nesse tempo no rádio não se dizia determinadas coisas, né? A essa altura a audiência estava fechada porque era um inusitado. O rádio você tinha, era um rádio escrito, você se lembra disso, né? Então eu fiz de tudo um pouco, mas me ative muito, tive em direção, participei de inauguração de 2 emissoras de rádio. Tive uma participação mais ativa na Panati, que eu comecei da limpeza do terreno para colocar o transmissor. Fui diretor durante 4 anos. E na Rádio Itatiunga, onde eu ajudei a começar. Eu falei pela primeira vez, como falei a primeira vez também na Panati. No dia da inauguração, a transmissão externa fui eu que fiz. Então eu comecei e fiz tudo. Porque eu sou o seguinte, eu fui funcionário público por necessidade. Agora, radialista e jornalista por vocação. Eu não podia estar... 3 anos e pouco eu tive em Princesa Isabel, no Banco do Estado, que fui transferido para lá, ninguém queria ir para lá e eu fui. Adoeci. Eu vinha no fim de semana para cá, não tinha estrada, a estrada de barro desgraçada, naqueles ônibus, pareciam uns puleiros, eu vinha para ajudar, colaborar com a transmissão de futebol. Mas eu sempre vivi. Quando eu fui para João Pessoa, fiz futebol na Arapuã, depois fiz futebol na Correio. E voltei na Espinhara, as velhas Espinharas, que é a marca. A Espinhara não é estação de rádio, né? A Espinhara é uma marca. E foi uma escola, né? E grande escola. Ainda hoje é. Está meio mais para Urubu do que para Beija-Flor, mas ainda é uma grande escola. É uma escola de rádio. Nós tivemos experiência em vários setores da emissora, né? Chegamos até a sentar na mesa de controle, porque nós abríamos o rádio na época, começava às 5 horas da manhã, e às vezes na segunda-feira dava 5 horas e Orlando Xavier não chegava. E aí eu abria o rádio e ficava correndo da mesa de som para o microfone, até que Orlando chegava lá para as 5h30, chegava e tomava conta Então, até essa experiência de técnica, de controlista, né, eventual, nós tivemos. Mas fomos locutor de estúdio, fomos locutor, apresentador depois de programas, fizemos apresentação em 65, por exemplo, de Agamenon Show, né? Agamenon fazia um sucesso como sanfoneiro, ainda hoje está fazendo rádio, tivemos essa experiência e participamos ajudando o professor Durval Fernandes, que era o tesoureiro
e era diretor, praticamente era o diretor da emissora. Era o Padre Milton o diretor. Era o Padre Milton, era o diretor, e Durval era quem assumia, era o tesoureiro e assumia a direção, e a gente colaborava também na direção. Fiz departamento de publicidade, fiz departamento comercial, não é? Participava de todas as coberturas, por exemplo, de eleições, né? Cobertura de eleições, inicialmente fazendo a divulgação dos resultados, depois fazendo também comentários. Participei dos programas também esportivos. Eu fiz pista para você, fiz pista para você no campo do ginásio. No campo do ginásio. Depois, eventualmente, quando o Vigílio e Nestor Gondim viraram técnicos de futebol, eu fiz comentário esportivo também, né? Forçando a barra, porque não era a minha praia, mas de qualquer maneira dando a colaboração como comentarista esportivo. Então, naquela época, a gente era uma espécie de homem dos 7 instrumentos, porque né? Quase todos nós... Há um fato interessante, hoje se procura muita voz. O cara tem que ser aquele besourão que diz, opa, e tudo mais, tudo bem, tudo mais, tudo bem, coisa. Na época, se procurava a cabeça. E olha que eu não quero absolutamente estar me comparando com você, com o Vigílio e com o Nestor. Mas se procurava a cabeça. O resto vinha depois. Até o Gago servia, porque Edileuson chegou a ser, sem sombra de dúvidas, o maior narrador de futebol do Nordeste. Porque eu conheci todo, trabalhei com nomes consagrados como Zé Lito Lucena, por exemplo, que se consagrou em Campina Grande, era um grande narrador. Conheci outros em João Pessoa, mas Edileuson foi o maior, e era Gago. Hoje não se procura mais. O nosso rádio era escrito. Nada se fazia no rádio que não fosse escrito, você lembra bem disso? Justamente. Até o roteiro musical era uma relação que amanhecia o dia no estúdio e o operador não podia saltar nenhuma música, ele tinha que ir marcando sob pena dele ser punido. Tudo era... E depois veio o problema da Revolução, aí tinha que escrever mesmo e mandar pedir se podia, se não podia, coisa. Mas era um rádio... Submeter à censura, né? Agora era um rádio mais romântico. Era um rádio romântico. A gente fazia por gosto, por prazer. Porque o rádio ele não pagava nada a gente. Teve um período na Rádio Espinharas, no período do nosso querido Maurício Leite, foi no período de Dro Hernani, que Maurício fazia um patrocínio alto, era o dele. O resto se virava com a portaria. Tem até um caso de Orlando, que a gente foi fazer um jogo em Juazeiro do Norte, que a gente gravava, não passava o jogo. Você se lembra do gravador de rolo que tinha lá, né? Um bichão grande. A gente ia para o jogo, gravava, e 2, 3 dias depois que chegava aqui, colocava no ar. E todo mundo esperava, todo mundo assistia. E uma vez a gente vivia de portaria, tinha que chegar primeiro, pegar nota de falecimento, quanto é 5 mil, pô, esse é o meu, e brigava, rasgava a nota. E Orlando foi com a gente, eu fui com Quirino e Orlando foi. Primeira viagem, talvez, que eu tenha feito. E quando a gente chegou de na volta, de Santa Gertrude para cá, o cabra ligou um radinho vagabundo na época e estava tocando só música clássica. Naquela época, se morresse um grande, a Rádio Espinhara passava o dia todinho, qualquer negócio, né? Orlando, quando viu, disse, morreu um rico. E eu não estava lá. Quando o ônibus velho foi subir a linha do trem ali, perto da coisa, ele pulou, correu, que chegou quem tinha morrido, era o irmão de Dro Hernani, ou o irmão de Hernando Sato. Não teve portaria? Não teve nada, é Tibutino. Tibutino não gastava com nada, e morreu e não pagou a rádio. Orlando perdeu a viagem, quase atropelado, mas não recebeu nada, não tinha como receber. Era um negócio horrível, mas a gente trabalhava com vontade, a gente fazia, não tinha hora. Quando se Gonzaga não chegasse na hora eu tivesse, eu não abandonava, eu ficava. O outro chegava, fazia a mesma coisa e a gente tinha o prazer de fazer o rádio. Agora era um rádio orientado. A Rádio Espinharas, da época, a gente pode dizer a Rádio Espinharas, porque a gente se espelhou sempre nela, a Espinharas tinha um discurso. E ai daquele que saísse daquela linha. Desde quando era uma rádio política. Desde quando era uma rádio política. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse rádio romântico, como se fazia com as dificuldades técnicas da época.